A World Championship Wrestling, mais conhecida como WCW, foi a maior rival da história da WWE, na época ainda chamada WWF, durante as décadas de 1980 e 1990. A empresa esteve ativa entre os anos de 1988 até 2001, até ser comprada pela própria WWF. E em certo momento a WCW chegou a superar a WWF em popularidade, e muitas das lendas da luta livre das últimas 4 décadas passaram por lá antes do fim da companhia. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês os 10 maiores lutadores da história da WCW, segundo a minha opinião. E galera, lembrando que esse vídeo é apenas uma opinião. Se você tem uma opinião diferente, tá tudo bem também. Então galera, antes da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Scott Hall. Scott Hall teve várias passagens pela WCW, mas a mais chocante aconteceu em 1996, durante a sua 4ª estadia na empresa. Após deixar a WWF, Scott Hall retornou à WCW e logo se juntou ao seu parceiro Kevin Nash, que também havia saído recentemente da WWF. Juntos, ficaram conhecidos como os The Outsiders, ou seja, os forasteiros, e formaram uma aliança misteriosa para enfrentar Sting, Lex Luger e Randy Savage no evento Bash at the Beach em 1996. O grande mistério era quem seria o terceiro parceiro da dupla, e para surpresa de todos, foi ninguém menos que Hulk Hogan, e ali nascia a lendária NWO, em um dos momentos mais impactantes e históricos da história da luta livre profissional. Kevin Nash. Kevin Nash foi uma das figuras mais influentes da história da WCW durante os anos de 1990. Conhecido pelo seu enorme porte físico e carisma, Nash foi um dos membros fundadores do lendário grupo NWO, que ajudou a transformar a WCW em uma potência na luta livre mundial. E durante a sua passagem pela empresa, Kevin Nash conquistou 4 vezes o título mundial da WCW, além de vários títulos de duplas. Sua rivalidade com outros grandes nomes na época marcou uma era dourada para a companhia. E após a compra da WCW pela WWF, Kevin Nash continuou a ser uma presença constante no mundo da luta livre, deixando um legado duradouro na história do Pro Wrestling. Scott Steiner. Scott Steiner passou 9 anos na WCW, divididos em 2 passagens pela empresa. Na primeira, entre os anos de 1989 e 1992, ele formava uma famosa dupla com seu irmão Rick Steiner, conhecida como The Steiner Brothers. No entanto, a parceria foi interrompida temporariamente após Rick Steiner sofrer uma lesão no peitoral. Durante esse período, Scott Steiner conquistou seu primeiro título individual na WCW, conquistando o World Television Championship, mas acabou abrindo mão do cinturão pouco tempo depois, quando ele e Rick Steiner assinaram com a WWF. Scott Steiner retornou à WCW em 1996, e foi aí que ele encontrou sucesso definitivo como lutador solo. Ao longo da sua segunda passagem, Scott Steiner conseguiu um total de 13 títulos na WCW, incluindo o prestigiado WCW World Heavyweight Championship. E ele também entrou para a história como o 8º lutador a conquistar o Triple Crown da WCW. E vale lembrar que Scott Steiner é tio da atual estrela da WWE, Bron Breakker. Goldberg. Goldberg entrou para a WCW após encerrar a sua carreira no futebol americano. No início, ele participou de lutas não televisionadas, até estrear oficialmente e iniciar uma sequência invicta impressionante, que rapidamente chamou a atenção dos fãs. Durante essa sequência, Goldberg conquistou o título dos Estados Unidos e imortalizou o seu bordão Who's Next? E traduzindo para o bom português significa quem é o próximo. O auge veio quando ele derrotou o líder da NWO, Hulk Hogan, para se tornar o campeão mundial da WCW, abrindo mão do título dos Estados Unidos logo em seguida. Sua invencibilidade durou cerca de 175 dias, até ser encerrada por Kevin Nash, que o derrotou pelo título mundial dos pesos pesados. E a WCW alegava que Goldberg estava com um recorde de 173 vitórias e nenhuma derrota. Mas muitos veículos especializados e até lutadores como Chris Jericho afirmaram que esse número foi inflado como estratégia de marketing. Goldberg deixou a WCW tendo conquistado 2 vezes o cinturão dos Estados Unidos,
além do cinturão mundial e do título de duplas ao lado de Bret Hart, uma vez cada. E sem dúvidas, quando você fala de WCW, com certeza um dos nomes que vem na sua cabeça deve ser o de Goldberg. World Warriors. Os World Warriors são amplamente reconhecidos como uma das duplas mais icônicas da história da luta livre. A dupla é formada por Rock e Animal e teve uma passagem marcante pela WCW entre os anos de 1986 a 1990. Com as suas icônicas ombreiras com espinhos e rostos pintados, visual inspirado na franquia dos filmes de Mad Max, os World Warriors se tornaram figuras lendárias do esporte. E durante a carreira conquistaram os títulos de duplas da WWF 2 vezes e os cinturões de duplas da NWA uma vez. Em reconhecimento ao seu legado deixado na luta livre, foram introduzidos no Hall da Fama da WWE no ano de 2011. Infelizmente, eles nunca conquistaram os cinturões de duplas da WCW, mas sem dúvidas isso nunca vai apagar o brilho da lendária dupla. Booker T. Booker T é o campeão mais condecorado da história da WCW. Durante os seus 8 anos na empresa, ele conquistou impressionantes 21 títulos, incluindo o recorde de 6 reinados como WCW World Television Champion e 10 títulos de duplas ao lado do seu irmão Stevie Ray. Booker T também foi campeão mundial da WCW 4 vezes, ficando atrás apenas de nomes como Hulk Hogan, Ric Flair e Sting, em números de reinados com o título principal da companhia. E em 2001, quando aceitou um contrato com a WWF, ele era simultaneamente campeão dos Estados Unidos e campeão mundial da WCW. E Booker T continua vinculado à WWE hoje em dia, atuando como comentarista do NXT, a marca de desenvolvimento da empresa. Dusty Rhodes. O American Dream Dusty Rhodes foi 3 vezes campeão mundial dos pesos pesados da NWA, e durante a sua passagem pela WCW, conquistou o título dos Estados Unidos e foi campeão de duplas diversas vezes. Dusty Rhodes é uma lenda tão importante que faz parte de um seleto grupo de apenas 7 homens, introduzidos nos halls da fama da WWE, da WCW, da luta livre profissional e também do prestigiado Wrestling Observer Newsletter. Seus 2 filhos seguiram seus passos nos ringues. Dustin Rhodes ficou famoso por interpretar o excêntrico personagem Goldust na WWE, enquanto Cody Rhodes se consolidou como um dos maiores nomes da luta livre na atualidade. Hulk Hogan. Hulk Hogan é sem dúvida uma das maiores lendas da história da WCW e da luta livre mundial, e ele teve um papel fundamental na ascensão da WCW nos anos 90, especialmente como líder do icônico grupo NWO, que revolucionou o cenário da luta livre. Hulk Hogan conquistou 6 vezes o título mundial da WCW e foi uma das maiores atrações da empresa até sua compra pela WWF em 2001. Conhecido por seu carisma, força e frases marcantes, Hulk Hogan ajudou a popularizar a luta livre em uma era de grande sucesso para a WCW, e sua influência e legado no esporte são imensuráveis, sendo até hoje uma grande referência para fãs e lutadores. Ric Flair. Considerado por muitos um dos maiores lutadores de todos os tempos, a carreira de Ric Flair se estende por mais de 5 décadas. Conhecido como The Nature Boy, Ric Flair teve 16 reinados mundiais reconhecidos pela WWE, o maior número da história, até John Cena conquistar recentemente o seu 17º título mundial ao vencer Cody Rhodes na WrestleMania 41. No entanto, Ric Flair afirma que o seu número real de reinados mundiais estaria mais próximo de 21. E Ric Flair passou mais de uma década na WCW, em 2 períodos distintos, conquistando diversos títulos como competidor individual. Além disso, The Nature Boy fez parte do lendário quarteto conhecido como Four Horsemen, considerado a maior stable da história da luta livre profissional. Sting, considerado o maior lutador da história da WCW, Sting conquistou 11 títulos durante os seus 14 anos na empresa. Após a compra da WCW pela WWF, Sting assinou um contrato com a TNA em 2003, onde permaneceu até 2014, antes de assinar um contrato com a WWE no mesmo ano. E ele era descrito como o melhor lutador a nunca ter participado de uma luta na WWE. Sting fez 4 lutas na empresa, incluindo um combate contra Triple H na WrestleMania 31. E ele se aposentou em 2024, após 4 anos competindo na All Elite Wrestling. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling!
valeu e fui.